Vamos resolver o exercício 9 do EP11, que pede para a gente derivar essa função, essa f de x, e calcular a derivada quando x é igual a 4. Bom, para começar, observe que a gente tem uma fração, né? A gente tem um quociente, então a gente vai usar a regra do quociente. Bom, e lembre que na regra do quociente aparece a derivada do numerador, né? A regra do quociente, só para relembrar, aparece a derivada do numerador e a derivada do denominador, né? A parte de cima, numerador, a parte de baixo, aparece também a derivada dela. Então, para deixar a conta um pouco mais clara, a gente vai começar derivando o numerador e o denominador separadamente para depois introduzi-la na expressão da regra do quociente. Bom, para começar, vou chamar o numerador de a de x e o denominador de b de x. Vamos derivar a linha de x. Bom, lembre que quando a gente tem uma soma e a gente quer derivar, a regra da soma diz que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, é a mesma coisa que a gente derivar x ao quadrado e somar com a derivada de raiz de 7. E note que raiz de 7 é uma constante, não depende de x. E derivada de constante é nula. Então, a derivada de a de x depende só da derivada de x ao quadrado, que no caso, pela regra da potência, é 2x, né? A regra da potência diz, né, que se há uma função igual a x elevado a algo, a um n, então a sua derivada é n vezes esse x elevado a n menos 1. A gente diminui 1 da potência. E nesse caso, 2 menos 1, 1. E, bom, como a gente pode ver, a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. B. Vamos derivar agora b' de x. Lembre que quando a gente tem uma raiz, é a mesma coisa de dizer que o número que está dentro da raiz, ou a função que está dentro da raiz, ela está elevada a 1 meio. Então, a gente pode reescrever b de x como 3x mais 1 elevado a 1 meio. E a gente quer derivar, né, essa expressão. De novo, a gente tem uma potência, uma expressão elevado a um número. E note que essa potência aqui já não é só um x, tem mais um termo. Então, a gente parece, né, com uma composição de funções. Me explico. Se a gente chama o que está aqui dentro de g1 de x, né, vou chamar g1 de x, 3x mais 1. E o ato de elevar o que está dentro a 1 meio de g2 de x, x a 1 meio, a gente observa aqui que b' de x nada mais é do que derivar g2 de g1 de x. E, bom, se a gente está derivando uma composição, a gente pode usar a regra da cadeia, né? Porque a regra da cadeia nos diz que a derivada de uma composição de funções, você primeiro deriva a g e avalia em f e depois multiplica pela derivada da f. Que no nosso caso, como a gente já tinha uma notação para f, a f é a nossa função principal, eu resolvi chamar de g1 e g2, para não ter confusão. Bom, aplicando então a regra da cadeia, essa derivada fica o seguinte. Quem é g2? g2 é x a 1 meio, então a gente vai usar a regra da potência para derivar isso. Fica 1 meio pela regra da cadeia, de 1 meio de g1 de x, isso aqui elevado a menos 1 sobre 2. Por quê, né? A gente está usando a regra da potência, então, para derivar um número elevado a um expoente, a gente multiplica pelo expoente e diminui menos 1 do expoente. E 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Isso aqui vezes derivada de g1. g1, quando a gente deriva, é a mesma história do numerador. A gente tem uma soma, então a gente deriva
a derivada da soma é a soma das derivadas, então a gente deriva 3x e 1. 1 é constante, sua derivada é 0, e a derivada de 3x é 3, então a gente multiplica por 3. Bom, a gente sabe quem é G1, né, porque a gente chamou de G1 3x mais 1, e vamos substituir aqui. E o 3 eu posso passar para lá, é uma constante, fica 3 meios de 3x mais 1 elevado a menos 1 sobre 2. Bom, temos a expressão, então, para a derivada do numerador, que é 2x, e para a derivada do denominador, que é essa expressão aqui. Vamos, então, voltar para a regra do quociente e aplicar a regra do quociente nesse caso. Então, f' de x é igual a derivada do numerador, eu vou só substituir por a e b nesse caso, só para a gente ter um pouco mais de clareza, que é a derivada do numerador vezes o denominador, que é b, menos o numerador, que é onde a gente chamou de a, vezes derivada do denominador sobre tudo isso é b ao quadrado. Substituindo tudo, a gente tem quem é a linha? É 2x vezes b. b é, bom, a gente reescreveu assim, mas não importa, né? Se a gente escreve como elevado ao meio ou raiz, significa a mesma coisa. 3x mais 1 menos a de x, que é x ao quadrado, mais raiz de 7 vezes b', né? Que é essa expressão, que é 3 sobre 2, 3x mais 1 menos 1 sobre 2. E tudo isso sobre b ao quadrado, que é raiz de 3x mais 1 ao quadrado. Bom, a gente tem um expoente negativo aqui, e para dar uma organizadinha melhor, eu vou separar essa soma de frações em duas frações. E depois a gente vai juntar de novo, é só para poder explicar melhor e não ficar uma conta muito carregada. Mas dá para fazer e é super fácil fazer tudo já direto, não precisava chamar o numerador de um número, nem o denominador de outro, como eu falei no começo. É só para manter uma conta mais organizada e mais fácil de explicar. Eu estou separando assim, desse modo, fazendo bem passo a passo. Mas dá para fazer diretamente, aplicando a fórmula, derivando aqui mesmo, sem nenhum problema. Só vou separar para ficar um pouco mais claro na hora, para visualizar melhor. Bom, vou separar, né, essa soma de frações em duas. Essa soma, né, vai ficar 2x. Raiz de 3x mais 1. A gente consegue cancelar, né, essa raiz com o expoente, fica 3x mais 1 embaixo. Menos, a gente tem essa fração. Isso fica 3 vezes x ao quadrado mais raiz de 7. Esse está negativo, passa para baixo multiplicando o que está aqui embaixo, que o que está aqui embaixo é isso, né? Como a gente tinha visto. E tem esse 2 também, vou botar o 2 aqui na frente. Como está com expoente negativo, passa para baixo multiplicando o denominador. Isso fica 3x mais 1 elevado a 1 sobre 2. Bom, a derivada da f é essa aqui. Agora a gente vai só rearrumar para ela ficar uma expressão um pouquinho menor, só simplificando. Só que separar para mostrar que quando aqui é negativo, a gente passa para baixo multiplicando. Agora, para botar tudo no mesmo denominador, eu vou ter que multiplicar esse numerador aqui, né? E aqui embaixo vai ficar 2, 3x mais 1 sobre 3x mais 1, 1 sobre 2. Aqui fica 4x. E quando você multiplica esse por esse, a raiz você consegue cancelar, né? Porque aqui está com o expoente 1 sobre 2 e aqui também 1 sobre 2. Quando você soma, dá 2 sobre 2 e se cancela e fica só 3x mais 1. Menos 3x ao quadrado mais raiz de 7.
Bom, essa é a expressão para derivada. Se a gente quiser melhorar um pouco mais, a gente abre os parênteses, faz essa multiplicação e o que a gente vai ter, ó, a gente pode somar os expoentes e o que a gente vai ter vai ser, o denominador vai ser 3x mais 1. Você soma os expoentes, fica 3 sobre 2. E em cima, quando a gente abre as contas, ficam 12x ao quadrado mais 4x menos 3x ao quadrado menos 3 raiz de 7. Que somando, subtraindo os termos ao quadrado, fica 9x ao quadrado mais 4x menos 3 raiz de 7 sobre 2, 3x mais 1, 3 sobre 2. Bom, essa é a expressão da nossa f' de x. Vamos então calcular a f' em 4, que é nada mais, nada menos do que substituir onde tem x aqui nessa expressão, a gente coloca 4. Fica 9 vezes 4 ao quadrado mais 4 vezes 4 menos 3 raiz de 7. Aqui fica 2, 3 vezes 4 mais 1, 3 sobre 2. Isso aqui dá 9 vezes 16 mais 16 menos 3 raiz de 7, 2 vezes 13, 3 sobre 2, que dá 152 sobre 94 igual a 1 menos 1,61. Bom, fazendo as aproximações necessárias, a gente tem que f' em 4 é 1,61.